Tornados destroem centenas de casas e deixam feridos no Paraná e Santa Catarina. Carnes e peixes são vendidos em feiras livres de São Paulo sem nenhuma higiene. Pesquisa revela: roupas serão os presentes mais comprados no Natal. Ataque em hotel no Mali, na África, termina com mais de 20 mortos. Mentor do plano terrorista foi flagrado no metrô de Paris na noite dos ataques. Uma semana depois, franceses acendem as luzes e retomam a vida. A conquista do hexacampeonato no Rio e a festa da torcida na chegada do Corinthians a São Paulo. Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com um alerta para quem consome carnes e peixes. Se você costuma comprar esses alimentos em feiras livres, preste muita atenção. Nossos produtores flagraram vendedores trabalhando de maneira inapropriada, sem a mínima higiene. A reportagem é de Og Ibrahim. Carne exposta ao calor, jogada em cima de lonas plásticas. O mesmo pano que limpa as mãos também espanta as moscas. As vísceras dos animais são vendidas de qualquer jeito. Em outra feira, a mão que pega na carne também conta o dinheiro, sem nenhuma proteção, sem ser lavada depois. E o avental é usado para limpar o suor do rosto. Aqui o pescado passa cerca de 8 horas, protegido do calor apenas por um guarda-sol. As embalagens quase sem gelo ficam expostas sobre uma bancada improvisada com engradados e papelão. Produto que percorreu 2 horas para chegar até ali. Ah, ele já está cortado aí. Você traz da onde esse peixe? Vem direto lá do litoral. Já nesta feira livre, apenas uma tela para proteger. Nada de refrigeração. Mas e a fiscalização? A fiscalização não é eficaz, não. Mais ou menos. Tudo que quando eu encher o saco, aí eu de manhã o cara já fala, hoje não dá para trabalhar e tal. Olha a vida. A vida. Nós mostramos as imagens ao infectologista Renato Gribão. Numa situação dessa, acima de 28, 30 graus especialmente, as bactérias crescem muito rapidamente. Você vê que tem mosquito. Teve um mosquito até saindo. Então a bactéria chega pelo mosquito, chega pela mão do profissional. Condições ideais para a proliferação de bactérias, cujas toxinas podem sobreviver até mesmo ao cozimento. De 8 a 24 horas após o consumo dessa carne, você vai ter vômitos muito intensos e uma diarreia também muito intensa. A venda de carne e peixe em feiras livres não é proibida, mas deve obedecer a uma série de normas. Como aqui, por exemplo, onde o produto está condicionado em gelo, protegido por uma vitrine e tem a origem conhecida. São regras que, de uma certa forma, podem evitar que toda essa mercadoria aqui seja contaminada. Daqui o senhor compraria carne? Não tenha dúvida. Eu compraria com segurança. Quem compra só quer ter a garantia de não ter problemas de saúde depois. Eu só compro peixe com ele. Conheço o rapaz, sei que ele trabalha com muita limpeza, né? E também elas não estão bem expostas, né? Elas estão cobertas aqui, não estão totalmente ao ar livre. Apesar dos dados negativos da inflação, alguns lojistas estão otimistas com as vendas de fim de ano. E uma pesquisa mostra que quase 70% dos consumidores vão optar por roupas na hora dos presentes. Assim que percebeu que toda a loja estava em promoção, Luciene correu para as compras de Natal. Vai levar roupas de São Paulo para a família que está em Cuiabá. Tá mais barato, tá 20% de desconto, que é difícil, né? Então eu aproveito também para levar para o filho, para a filha, para a família, né? Tudo indica que esse comportamento deve ser o mais comum para quem for dar algum presente neste Natal. Uma pesquisa sobre intenções de compra revela que as roupas são a opção número 1 para quem ainda deixou no orçamento um espacinho para esse tipo de gasto. 67% dos entrevistados afirmam seguir essa tendência. Cada um deve gastar até R$ 107 na compra de um presente. Uma boa notícia para o setor. Afinal, a produção de roupas encolheu cerca de 15% neste ano. É um fenômeno que acontece justamente em crises, né? A pessoa sai de produtos com valor agregado maior, caminhando para produtos que de uma satisfação mais imediata, mais acessíveis, né? Nos 2 maiores centros de produção e vendas de roupas do país, os bairros do Bom Retiro e do Brás, a procura já aumentou. Ronaldo gostou de vários modelos. Na casa dele, Papai Noel já decidiu o presente. Quer dizer então que o Natal já chegou para o senhor? Já chegou, mas reduzido, né? Por isso é que a gente está fazendo compras, vamos dizer, de roupas.
3 cidades do Paraná e de Santa Catarina foram atingidas por tornados ontem. Em Chapecó, 4 pessoas estão internadas. Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná. Um tornado devastou o centro da cidade. Os bombeiros ainda trabalham para desbloquear ruas. Derrubou tudo, o telhado foi parar no vizinho. Tinha 3 pessoas dentro, graças a Deus não se machucaram, não se feriram. 13 Tilhas, meio oeste catarinense. Com o funil veio uma tempestade que provocou alagamentos e o destelhamento de casas. Chapecó, no oeste catarinense, a zona rural foi a mais arrasada pelo tornado. Aqui neste ponto, em uma área afastada da cidade, havia 2 casas que foram destruídas. 4 pessoas se feriram e seguem internadas. Um menino de 11 anos está em estado grave. Nesta residência, sobrou apenas o piso e a churrasqueira. Eu disse, vou olhar pela janela, olhei pela janela, já não enxerguei nenhuma das casas aqui do lado, que tinha 2 casas, né, aqui do lado. O carro que estava na garagem foi lançado longe. O temporal arrancou os telhados de dezenas de imóveis. Só vendo pessoalmente para acreditar. Uma tempestade também atingiu outras 12 cidades do oeste catarinense. Os ventos chegaram a mais de 115 km por hora. Segundo meteorologistas, essa região é propícia para a formação de tornados por causa da convergência de massas de ar frio da Antártida e de calor que vem da Amazônia. Se encontra justamente aqui sobre o sul do Brasil, especialmente Santa Catarina. A gente alia isso à geografia, o relevo da região. Isso favorece essas tormentas que trazem tornados, tromba d'água. A chuva dá uma trégua e diminui a chance de ventania no sul neste fim de semana. Os tornados que atingiram Paraná e Santa Catarina acontecem quando há a combinação de tempestade severa com a variação da direção e velocidade dos ventos, que giram em torno de uma coluna de ar e dão origem a um funil a partir da nuvem. Quando esse cone toca o chão, é chamado de tornado. Amanhã, os temporais atingem cidades do norte ao sudeste, inclusive o Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Faz sol do Amapá à Bahia e do Rio Grande do Sul a parte de Mato Grosso. Frio fora de época na região sul. Mínima de 3 graus na Serra Catarinense de madrugada. À tarde, a máxima não passa dos 21 em Curitiba. Em Teresina, calorão de até 40 graus. O tempo fica nublado e abafado em São Paulo, 24 no sábado e 27 no domingo. Mesma previsão para o litoral paulista. No Guarujá, 26 graus sábado e domingo. Em Brasília, pancadas de chuva e calor, com 29 graus amanhã. Agora uma ótima notícia para quem está acompanhando os últimos capítulos da novela Os 10 Mandamentos. Em fevereiro, o Épico estará em um cinema perto de você. A obra vai virar filme para emocionar ainda mais nas grandes telas. Você vai acompanhar cenas inéditas e um final surpreendente. Seguindo o sucesso das minisséries, a novela Os 10 Mandamentos já estreou com ousadia. Eu consagro a ti. Ele é seu. Foi a primeira com enredo bíblico do Brasil e do mundo. E agora vai chegar às telas do cinema. Ei! Estão parados por quê? Aquela parte que ele abre o mar, ficou muito legal. E na tela deve ficar melhor ainda. Com certeza. Tem que vir o filme. Nós queremos um pouco mais de meiguice, um pouco mais de família, um pouco mais de amor no coração. É o que nós estamos precisando. A obra, que já foi gravada desde o início com uma tecnologia de cinema para as telas, vai sofrer algumas adaptações, com cenas inéditas e um final diferente do que será visto na TV. Resultado de uma parceria com uma das principais empresas do ramo do país. A partir de fevereiro do ano que vem, o filme será exibido em salas de cinema de todo o Brasil. Estenda tua mão sobre as águas e haja sangue por todo. O trabalho conjunto com a Paris Filmes é uma consequência do bom desempenho da novela, que além de quase 30 cenários e da gigantesca cidade cenográfica, buscou locações em várias regiões do Brasil, como as plantações de trigo no interior do Paraná.
e também em outros países, como no deserto do Atacama, no Chile. Onde o elenco e a equipe técnica tiveram que superar os desafios do clima para reproduzir as cenas de cinema com o maior realismo possível. Aí é que está a grande questão dessa novela. É uma história feita no presente, com conhecimento do presente, pensando esse passado. E trazendo esse passado de uma maneira que as pessoas todas possam entender. Isso é que foi maravilhoso nessa novela. A trama, dirigida por Alexandre Avancini e adaptada por Vivian de Oliveira, foi dividida em 4 fases, que vão desde o nascimento e a infância de Moisés até a dolorosa peregrinação do povo hebreu pelo deserto em busca da terra prometida. Cenas cheias de emoção que mudaram o hábito e a preferência do povo brasileiro e que devem ficar ainda mais grandiosas no cinema. Ela é muito bem feita porque ela conseguiu adaptar tudo. Tá chamando a atenção de todo mundo, até quem não entende, quem não conhece nada. Moisés, malditos hebreus! Mas não adianta não você... Por meses consecutivos, muitos capítulos atingiram altos índices de audiência e a liderança por vários momentos. Um feito inédito nos últimos 40 anos. Finalmente nós passamos a ter outra dramaturgia de qualidade além da tradicional. Isso é muito bom para a sociedade como um todo, muito bom para o mercado de artistas e outros profissionais ligados à área. Em todo o Brasil, o drama vivido pelo povo escravo emocionou telespectadores de todas as religiões, de todas as idades. Estava assistindo e quando o mar começou a se abrir, achei muito real e comecei a chorar. Imagens com grande apelo de efeitos visuais que ganharam repercussão mundial, como a sequência das pragas. E a abertura do Mar Vermelho. Obra já consagrada na TV, que continua perseguindo para o cinema a qualidade das superproduções internacionais, só que feita no Brasil e por talentos brasileiros. Rejeitos das barragens da mineradora que se romperam em Minas Gerais agora seguem rumo ao litoral do Espírito Santo. Em Regência, distrito de Linhares, a Samargo está colocando boias para tentar conter a lama antes que ela chegue ao mar. Sobrevoamos os últimos quilômetros do curso do Rio Doce antes de desaguar no mar. Depois de uma longa viagem de mais de 15 dias, desde o rompimento das barragens da mineradora em Minas Gerais, lá está ela, começando a mudar a cor da água. A lama agora segue em direção ao litoral capixaba. Estamos em Regência, distrito de Linhares, no norte do estado, mais precisamente na foz do Rio Doce. É neste ponto que os rejeitos das barragens que se romperam em Minas Gerais devem atingir o mar. Ou não. É que uma questão vem tirando o sono dos moradores aqui da vila e de alguns ambientalistas. Deixar que a lama alcance o mar ou retê-la aqui na região. Morador da vila e secretário executivo do Comitê da Bacia da Foz do Rio Doce, Carlos, está preocupado com a decisão da Justiça Federal do Espírito Santo, que determinou que a Samarco crie meios para impedir que a lama alcance o mar. Quanto mais tempo ela ficar estacionada aqui dentro do estuário, é pior. Os danos são maiores do que ela sair para o mar. Enquanto isso, estas boias de contenção estão sendo instaladas pela Samarco, antes da Foz do Rio. A ideia é tentar conter
parte dos rejeitos da mineradora, protegendo o estuário. A população não pode pagar esse grande ônus de ficar agora com isso guardado aqui. Cerca de 400 estudantes estão sem aulas há 14 dias desde o rompimento da barragem que atingiu distritos de Mariana. A ponte de acesso à escola foi levada pela lama. Plástico, papelão e bateria de celular. Foi o que Denilson precisou para criar um brinquedo a partir do que mais viu nos últimos dias, o helicóptero de resgate dos bombeiros. Qual era a missão do helicóptero? Procurar corpos que estavam sumidos e salvar as pessoas que estavam desaparecidas. A invenção surgiu durante as férias inesperadas. Com escolas destruídas e estradas interditadas, os alunos foram mandados para casa. Este distrito se chama Barreto. Todos os dias, 13 crianças tinham que atravessar uma ponte de mais ou menos 30 metros que foi arrastada pelo lamaçal. Porque a única escola aqui da região fica do outro lado da margem, nesta comunidade vizinha chamada Campina. Até os 3 filhos da diretora do colégio estão sem aula. Um dos acessos à escola é este aqui. Mas a estrada está assim, intransitável. Apesar da precariedade, só é possível passar aqui andando mesmo. Todos os dias, a diretora vem até a margem do rio para tentar se comunicar com os alunos que não estão indo à aula e que moram do outro lado da margem. É tanto barro aqui que olha ali na frente. Até o carro da própria mineradora ficou na metade do caminho. É a base do grito. Não tem previsão das voltas às aulas enquanto não tiver transporte, tá? Esta escola tem 47 alunos. Normalmente as salas e os corredores ficam cheios, mas hoje foi assim. Deu para contar nos dedos o número de estudantes que conseguiram chegar. 1, 2, 3. Além de português e matemática, o acidente também tem sido assunto nas salas, em Minas e no Rio de Janeiro. A carioca Ana Clara se mobilizou. Em maio, a menina ganhou o primeiro lugar do Prêmio Internacional Olavo Bilac, da Academia de Letras de Mariana, e se apaixonou pela cidade histórica. Fez uma campanha nas redes sociais e em escolas de Petrópolis para arrecadar doações. Essas crianças também estão precisando de muito apoio e carinho. Se puder, junto com a sua doação, deixe uma carta. Elas vão adorar. Veio a Minas distribuir o que conseguiu e ainda entregar mais de 100 cartas para as crianças e adolescentes. Vocês têm que ter fé até o fim. E eu desejo muita paz. Eu sinto que eu estou ajudando, né? Porque eu já tinha tentado fazer isso, nunca tinha conseguido. Agora eu consegui, né? É uma forma de levar, uma força. Nas últimas horas, a mineradora instalou sirenes nos pontos altos das comunidades. Um alarme para sair às pressas em caso de nova emergência. Mas as crianças torcem para que o resgate continue sendo apenas um brinquedo. Antes do rompimento da barragem, um grupo de mulheres sonhava alto com um novo negócio. Elas produziam uma geleia de pimenta que já estava ficando conhecida em todo o Brasil, mas depois da lama, não sobrou nada. Esta era a plantação da pimenta biquinho, a matéria-prima para fabricar a famosa geleia de Bento Rodrigues, vendida na capital mineira, mas que também já foi degustada em outros países. 5 de novembro, para nós, acho que é o pior dia de nossas vidas. Para ajudar a renda da família, um grupo de mulheres se organizou. Passou a plantar a pimenta para fazer uma receita exclusiva de geleia, produzida com licença ambiental da Anvisa e da Prefeitura. Mas o sonho foi destruído pelo mar de lama da barragem da Samarco, que invadiu o distrito. A geleia foi criada em 2006 e durante todo esse período houve muito trabalho e dedicação de 9 famílias de Bento Rodrigues. A associação já chegou a vender 7.000 unidades em um mês. A expectativa era participar de uma feira na Alemanha para mostrar o produto fora do país. Mas agora, todos os planos foram frustrados. Keila, como as outras famílias da Associação da Geleia, estão em hotéis. A sede ficou de pé, mas não há como continuar a fabricação. A gente está correndo atrás da Samarco para que
ela possa arrumar um espaço que a gente possa plantar, pelo menos para a gente continuar o nosso trabalho, sabe? O terrorismo fez mais vítimas nesta sexta-feira. Pelo menos 21 pessoas morreram no ataque a um hotel de luxo no Mali, na África. Eram quase 7 horas da manhã em Bamako, capital do Mali, quando um carro com placa diplomática entrou acelerando no hotel frequentado por estrangeiros. Militantes fortemente armados saltaram do carro atirando. Este homem estava do lado de fora e conta que os atiradores falavam francês e inglês. Dentro do hotel, eles fizeram mais de 100 reféns. Depois de 4 horas, a polícia invadiu o local com a ajuda de soldados franceses, matou 2 atiradores e libertou todos os hóspedes. Testemunhas afirmaram que os terroristas soltaram as pessoas que sabiam recitar trechos do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Militantes do Al-Morabitum, um grupo ligado à rede Al-Qaeda, assumiram a autoria do ataque. O Mali, uma ex-colônia francesa, enfrenta grupos armados ligados à Al-Qaeda há 3 anos, quando eles tomaram cidades no norte. A França enviou tropas para combatê-los e até hoje mantém soldados no Mali. Ao menos 2 atiradores ainda são procurados. Forças especiais dos Estados Unidos que atuam no Mali também participaram da operação de resgate dos reféns. Já se sabe que um americano e um funcionário do parlamento belga morreram no ataque. Os negócios dos homens que comandam a política do Rio de Janeiro. A partir da próxima segunda-feira, a nova série especial do Jornal da Record vai mostrar que enquanto os negócios de alguns prosperam, a população sofre. Um estado que se declara falido. O que der para pagar, eu dependo da arrecadação. Embora seja um canteiro de obras. Mas as mudanças que o carioca tanto espera são de fachada. A gente está em guerra, só ninguém que percebeu ainda. A população apela à justiça para sobreviver. Não tem vaga. Só o que eles falam, não tem vaga. O que acontece dentro de uma unidade de saúde, pouco aparece. Aparece esse prédio maravilhoso que está aqui. O Estado nas mãos de um grupo envolvido em negócios obscuros. Patrimônio público queimado para beneficiar amigos. E os segredos escondidos por trás do Parque Olímpico. Quem faz fortuna com essa obra? É um negócio da China. E a dor dos que saem perdendo. Os pobres, para eles, é minoria corja. Para eles é um tapete, um piso desse aqui, ó. É o que você vai ver na nova série do Jornal da Record. Veja a seguir, uma semana após os atentados, a população de Paris supera o medo e volta às ruas. E ainda hoje, a festa em São Paulo do Corinthians, o novo campeão brasileiro. Uma semana após os atentados à França, os parisienses desafiam o medo. Milhares de pessoas foram às ruas, lotaram bares e restaurantes para mostrar ao mundo que a alma boêmia de Paris continua viva. A reportagem é dos nossos enviados especiais, André Tal e Gilson Pereira. Carro de som nas ruas e animação nas calçadas. Os parisienses fizeram questão de mostrar que a vida agitada na cidade continua mesmo depois dos atentados. Às 9h20 da noite, horário exato em que os terroristas começaram a agir, as pessoas ficaram de mãos dadas. Depois, palmas em homenagem a 130 vítimas. Hoje, as autoridades afirmaram que 3 terroristas morreram durante a mega operação policial no apartamento em Saint-Denis. A pessoa que se explodiu era, na verdade, um homem ainda não identificado. O corpo de Hasnaid Boulassen, até então considerada a mulher-bomba, foi encontrado nesta sexta-feira nos escombros. O momento da explosão foi registrado neste vídeo amador. Os 2 extremistas morreram ao lado de Abdelhamid Abaoud, o homem que arquitetou os ataques. A polícia descobriu que Abaoud foi gravado pelas câmeras de segurança do metrô de Paris na noite dos massacres.
Abdelhamid Abaoud foi flagrado exatamente nesta estação às 10h14 da noite. No mesmo horário, os terroristas ainda mantinham reféns na casa de shows Bataclan. Apenas 250 metros daqui, a polícia encontrou um dos carros usados pelos radicais com 3 fuzis dentro. Isto levanta a suspeita de que Abaoud, além de ter sido o mentor do plano, também teria participado da execução dos atentados. A maior preocupação agora é descobrir o paradeiro de Salah Abdeslam, o terrorista foragido. Ele teria sido visto 2 vezes nos últimos dias na Bélgica. Segundo um jornal do país, um amigo disse que Salah está arrependido e que teme represálias do Estado Islâmico por não ter se suicidado. Hoje, ministros da União Europeia decidiram que vão aumentar o controle nas fronteiras e checar os passaportes, inclusive dos cidadãos europeus da zona de livre circulação. Segundo as autoridades francesas, 2 dos homens-bomba do atentado ao estádio da França passaram pela Grécia. E você vai ver a seguir, partidos vão à justiça para tirar Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Agora só falta a taça. A torcida do Corinthians faz festa para receber em casa o time hexacampeão brasileiro. Parte da árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, caiu nesta madrugada. A estrutura erguida na água se partiu ao meio. Ainda não se sabe o que causou a queda. Na mesma madrugada, houve um registro de ventos de 30 km por hora, considerados moderados. A inauguração prevista para o dia 28 foi adiada. 2 partidos vão recorrer ao STF e à Procuradoria-Geral da República para afastar da presidência da Câmara Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. O PPS informou hoje que pretende entrar na terça-feira com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo o afastamento de Cunha da presidência. Já a rede vai protocolar também na terça uma representação na Procuradoria-Geral da República com o mesmo objetivo. Susto no mar. Um catamarã superlotado naufragou nesta manhã em São Luís, no Maranhão. As 50 pessoas que estavam a bordo foram salvas pelo Corpo de Bombeiros e pelos tripulantes de uma outra embarcação. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vai investigar condutas anticompetitivas de taxistas e dos sindicatos de São Paulo, Minas Gerais e de Brasília, para barrar a entrada do Uber no mercado de transporte. Brigadistas ainda trabalham para conter o incêndio na Chapada Diamantina, na Bahia. A Serra do Morro Branco é o ponto mais crítico. A estimativa da Secretaria do Meio Ambiente é que 30 mil hectares tenham sido destruídos pelo fogo. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, amanheceu debaixo de um forte temporal com ventos de mais de 50 km por hora. Árvores caíram sobre casas e carros. Uma campanha sensacional levou o Corinthians ao 6º título do Campeonato Brasileiro. A festa começou ontem no Rio e continuou hoje em São Paulo. O campeão brasileiro só voltou à tarde para casa e não foi visto no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Não tem problema, a gente vai atrás agora. Onde ele estiver aí, a gente vai atrás. Esta saída do ônibus pela base aérea foi uma decisão da administração do aeroporto para evitar tumulto e transtorno para os passageiros. Saudar os jogadores e o técnico Tite à distância foi o que restou aos torcedores. Na chegada ao centro de treinamento, os sons do hexacampeonato. A torcida festejou o 6º título do Corinthians, que começou com a vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro no Morumbi por 4-2. Um empate em 1-1 com o Vasco em São Januário, que nem era mais necessário, foi a cereja do bolo, dividido entre todos os alvinegros, nas arquibancadas, nos bares e nas ruas da capital paulista. Dividir a alegria, quando a gente consegue proporcionar alegria para os outros, e dividir é o sentimento maior que a gente tem. Eu tenho. Tite e os jogadores levaram o Corinthians a um feito incontestável. Acho que foi merecedor por esse título, porque se for pesquisar ou ver estatisticamente, o nosso time está sendo melhor em tudo. Cássio está coberto de razão. Na campanha do título foram 35 jogos com 77 pontos conquistados. O Corinthians foi o time que mais venceu, 23 vezes. O que menos perdeu.
Apenas 4 derrotas. Ninguém fez mais gols que o Corinthians, 64. A defesa é a menos vazada, sofreu 27 gols. Só falta erguer a taça, privilégio que será do volante Ralf. Independente de quem ergue a taça, quem tem a ganhar é só o Corinthians. A recepção da torcida aos campeões foi uma amostra de como será a festa domingo no Itaquerão. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você pode rever na íntegra no R7 Play. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Fique agora com a Fazenda e a gente se vê na segunda. Boa noite, um ótimo final de semana.